Boa noite. Nós estamos começando a nossa entrevista, a nossa live, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espaço Teológico. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para a nossa compreensão. Nós vamos tratar sobre se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Nós nos propomos a trabalhar esse tema e convidamos o evangelista Luciano Sena para falar sobre esse tema, e nós damos as boas-vindas ao Luciano e agradecemos, Luciano, por ter aceito o nosso convite para tratar de um tema tão espinhoso, tão delicado, como é esse tema que nós vamos falar daqui para frente. Você é evangelista da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na cidade de Garça, interior de São Paulo. É do interior. Eu, então, passo a palavra para você, para que você faça as primeiras considerações e se apresente. A gente gostaria de saber também, antes das perguntas, desse seu ministério, né? Você, além de um plantador de igreja, é um evangelista e tem trabalhado também na área de apologia, né? Estudando e defendendo a fé cristã. Então, eu passo para que você faça aí sua apresentação e os primeiros comentários, suas considerações. Bom, já agradeço o privilégio que você nos estende aqui, né, de poder manifestar numa live um assunto, como o pastor disse aí, um pouco espinhoso, né, polêmico, porque você acaba ultrapassando aqueles limites que hoje se tem, o que é politicamente correto e coisas, né, do tipo. Mas a ideia é que apologética é evangelização, pastor. O conceito que eu tenho de apologética é uma evangelização direcionada, nada mais, nada menos, né? Então, quando alguns pensam, é um método de evangelismo agressivo, ficar criticando ou de forma específica, né? Mas nada mais do que uma evangelização voltada para um grupo. A apologética necessariamente tem que ser pensado assim. Há o campo da ideia de você proteger e defender a igreja, a comunidade, a sua própria fé. Então, eu tenho me envolvido na leitura de alguns assuntos já há alguns anos, né? E aí a gente acaba ficando um pouco conhecido nessa área, mas não posso afirmar que sou, né, um especialista erudito, acadêmico na área, mas estamos lendo, estamos tentando pesquisar aí. Luciano, faz quanto tempo que você estuda esses assuntos? Eu leio do seminário, né? Eu me formei em 2014 e você também visita o seminário Reverendo José Manuel da Conceição, esteve lá falando para nós sobre este assunto, eu achei muito interessante. Rapidamente, antes das nossas perguntas sobre o adventismo, quando começou esse ministério, como surgiu o interesse por estudar as seitas? Uhum. Logo no começo, né, que eu fui atraído, né, para a igreja, 2004, 2004. Então, como eu tive alguns dissabores, né, anteriores com seitas, com algumas heresias, daí, com começar na igreja, já me dediquei, né, a ler algumas coisas nessa direção. Então, basicamente, desde 2005, estamos lendo alguma coisa aí. Que bacana. E você também está plantando uma igreja, né, um pastor de igreja de ovelhas no interior de São Paulo, e isso é muito gratificante falar contigo, né? Eu agradeço a você pela sua disposição de trabalhar esses temas conosco, tá certo? Antes das perguntas aqui, Luciana, a gente sauda aqui já as pessoas que estão conosco, o reverendo Antônio Fernando Porto, lá da cidade de Bicaraí,
no estado da Bahia. Deus abençoe, pastor. Muito bem-vindo. Ele comenta aqui da boa noite. Também a Igreja Presbiteriana Central de Embu das Artes. Da boa noite também aqui a todos. E nós também saudamos os nossos irmãos lá, o reverendo Flávio, nosso colega, nosso amigo. Há pouco falei com ele sobre esta live também. Muito obrigado, que Deus abençoe, então. Bom, nós, então, vamos ao nosso tema. A primeira pergunta, Luciana, que nós temos aqui, e é muito interessante: Adventista do sétimo dia é uma seita? Se é uma seita, se você afirma que é uma seita, como sabemos que é uma seita? Óbvio que essa segunda pergunta nós poderíamos perguntar para qualquer seita, né? Mas se a Adventista do sétimo dia é uma seita, como sabemos que é uma seita? Nós também Então mandamos vamos, aqui um abraço para o reverendo Olavo, lá da cidade de Biúna, antes do Luciano aqui responder. Ele está dizendo boa noite, Deus abençoe todos os nossos irmãos lá de Biúna. Eu estive 3 anos ali pastoreando aquela cidade abençoada, povo muito querido, que Deus abençoe. Mas fique à vontade, então, Luciano, para a nossa primeira pergunta, porque nós dependemos da resposta dessa primeira pergunta para caminharmos para as outras perguntas. E a pergunta de cara é esta: Adventista é ou não é uma seita? E se é, como você sabe que ela é uma seita? então vamos inverter, né? Primeiro vamos saber o que é uma seita, né? Ah, só invertendo a ordem das perguntas aí, né? Ok. Seita, né? Ela geralmente ela recebe a conotação. Na realidade, algumas conotações são dadas ao termo seita, né? Mas a principal e que nos interessa agora é que seita é todo grupo que se afasta dos principais pontos ou das principais doutrinas da fé cristã, e por se afastar desses pontos essenciais e cardeais da fé cristã, esse grupo se torna ou pode ser considerado uma seita. Geralmente esses grupos acabam também se desligando, né, de grupos maiores. Então, quais doutrinas essenciais nós podemos apontar para identificar se um grupo é ou não uma seita, né? Eu costumo até brincar, o pastor Marcos, não sei se o senhor vai lembrar, né, lá no JMC, que eu gosto até de usar o nome de uma TV, né, o SBT, né? S de salvação, B de Bíblia e T de Trindade, né? Então eu gosto de trabalhar essa dinâmica aqui e dizer que você precisa saber o conceito que o grupo tem sobre salvação, o conceito que ele tem sobre a revelação ou a Bíblia, e o conceito que ele tem sobre Deus. Então, a partir daí, você pode determinar se um grupo é não ou não uma seita. No caso agora dos adventistas, a pergunta, então, é a seguinte: os adventistas se enquadram dentro disso? Isto é, os adventistas se afastam dos postulados da fé cristã, como a doutrina da Escritura, a doutrina de Deus e a doutrina da salvação? Então, olhando nessa perspectiva, eu creio que sim, né? E vou tentar aqui apresentar algumas provas, né, na literatura e nos livros adventistas, aonde eles se afastam daquilo que é essencial da fé cristã, em especial a nossa vertente protestante. Então, nós podemos afirmar, baseado nessas 3 coisas, que que chamamos de igreja, né? Ela se autodenomina igreja. Então, a igreja adventista é uma seita. Sim. Aí, de forma específica, pastor, para complementar aí, né, a resposta, se perguntar, então, o que é que o adventismo crê diferente desses aspectos principais, né? Então, vou começar aqui a enumerar pelo menos alguns pontos, né? E alguns desses, 2 ou 3, se encaixam em um desses aspectos, tá? Primeiro, a doutrina deles a respeito de Ellen White.
há uma crença oficial da Igreja Adventista em torno do ministério profético de uma senhora chamada Ellen White. Então, eles têm um profeta inspirado em seus dias, ainda que eles tentem dizer que, não é um profeta canônico, né? É um profeta inspirado, mas não canônico. Então, há, sem dúvida, aí uma desconfiança sobre a suficiência das escrituras. A outra questão que envolve os adventistas é a crença deles a respeito do juízo investigativo. Vamos falar isso mais adiante. Eles têm uma doutrina que transforma a obra de Cristo no céu em duas fases, né? Uma até 1844 e depois outra de 1844 até a chamada Grande Tribulação. Eles também negam a inerrância bíblica. Eles não negam a inerrância bíblica pelo debate teológico, não, viu, pastor? Não é uma questão que eles estão no debate da inerrância bíblica. É que já que Ellen White cometeu muitos erros em seus escritos, e eles dizem que ela é inspirada, então o que eles dizem para desculpar esses erros? A Bíblia também tem erros. Então, o adventismo não crê na inerrância tal como aquela colocada na Confissão de Chicago, né? Outro aspecto que eu aponto, daí poucos estão apontando dessa forma, é o conceito que eles têm sobre a Trindade, certo? Vou tentar falar sobre isso mais adiante, mas, assim, há uma compreensão sobre a Trindade que é diferente da nossa, fora a própria história deles. O selo sabático, eles entendem que no tempo final de todas as coisas, a separação, né, vai ser entre aqueles que guardam o sábado e os que não guardam, né? Ainda tem aquilo que podemos chamar de reforma da saúde, ou eles chamam de reforma da saúde, que aqueles que querem ser salvos têm que parar de comer carne de porco ou coisas do tipo, né? Então, nós temos alguns aspectos problemáticos a considerar as doutrinas essenciais da fé cristã. Ô, Luciano, ainda dentro dessa pergunta, aquela história da Ellen White ser o dom de profecia, isso é verdade ou é mito, né? Eu ouvi isso, né? Muito estranho, que ela seria o próprio dom de profecia. Eles creem nisso? E você falou que Exato. um dos pontos, que você mencionou que um dos pontos que acaba distinguindo uma seita é o seu conceito das escrituras. Então eu achei muito estranho isso, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, que a Ellen White era o dom de profecia. Eu disse, como assim o dom de profecia? Isso. Só rapidamente, para a gente É, continuar, pode responder essa pergunta também, que está dentro dessa primeira pergunta. uhum. Lá em Apocalipse 19:10, o apóstolo João falou que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí os adventistas têm uma interpretação ali que o espírito da profecia ali é a manifestação profética na igreja, né? Até os últimos dias. E eles dizem que nos últimos dias a igreja, a única igreja visível, verdadeira, teria manifestação do espírito de profecia. E Ellen White é aquela que única e exclusivamente manifestou esse espírito de profecia. Ah, entendi. Muito bem. Então, nós respondemos aqui a primeira pergunta, né? O Luciano aqui, corajosamente, disse que os adventistas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, mostrou as razões. E você que chegou aí agora, né? Clica aqui não, né? Eu não sei o que significa isso, mas é uma pessoa e diz aqui, cheguei. Muito bem-vindo. Eu queria que vocês que já chegaram, se vocês puderem já ir fazendo aí perguntas, comentários, a gente vai jogar a bola aí pro Luciano e ele vai responder aí do possível, tá bom? Tá ok? Bom, Luciano, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você, ela é muito importante, porque talvez nos ajude a compreender o momento dentro do evangelicalismo que nós estamos vivendo. Eu queria perguntar para você por que nesses últimos tempos
cada vez mais nós percebemos que os adventistas estão encontrando aceitação no meio evangélico, no seio evangélico. Então, o evangelicalismo moderno já é muito comum chamar os adventistas de irmãos, saudá-los como irmão em Cristo. Não é novidade, né? Você sabe disso. Recentemente eu fui debater no programa Vejam Só, e fui debater com um adventista que as pessoas consideram como um pastor, um genuíno pastor evangélico. E o que está acontecendo? Por que os adventistas estão tendo esta aceitação no nosso meio como realmente cristãos, né? Nós que estamos falhando ou eles que estão sendo espertos demais, né? O que você acha disso aí? Pastor, responder essa pergunta é importantíssima e acredito que talvez aqui seja o ponto mais alto, curiosamente, do valor dessa live. Esperamos que outros irmãos assistam, né? Temos que ter em mente o seguinte: os adventistas creem que apenas eles constituem a igreja remanescente dos últimos dias. Eles têm a verdade. Isso não significa que eles creem que só eles são salvos, mas a denominação verdadeira, visível, é apenas eles, tá? Daí, eles olham isso como uma missão, qual é a missão deles? Pregar uma mensagem para as pessoas que ainda não receberam a luz que eles receberam, especialmente a luz de Ellen White, não é? Daí, eu vou ler aqui para o pastor, no meu livro A Conspiração Adventista, né, que tem uma recomendação de Ellen White. Presta atenção, pastor, o que ela disse há muitos anos atrás, né? Ela diz assim, abre aspas: temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Como nós mesmos, eles só poderão obter a imortalidade mediante a fé e a obediência. Precisamos trabalhar diligentemente por eles a fim de que possam alcançar. Deus quer que eles tenham parte em sua obra especial para esse tempo. Quer que se achem entre os que estão dando alimento ao seu tempo. Porque não se haveria eles de se empenhar nesta obra? Nossos pastores devem buscar aproximar-se dos pastores de outras denominações. O senhor ouviu, né? Sim. Olha só, então a recomendação da profetisa é que os pastores devem se aproximar. Então, toda aproximação, pastor, é proselitista. Por isso que eu insisto. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo que eles têm um proselitismo falso e dissimulado, porque eles se aproximam de nós como irmãos, mas a intenção deles é angariar pessoas para as fileiras da igreja visível e verdadeira. Então, como que eles fazem isso? Eles usam hoje, chega numa igreja e fala, pastor, eu posso apresentar para os membros da sua igreja livros sobre saúde? Ô, pastor, quem não quer que seus membros melhorem de vida saudável, não é? Então, o pastor, de forma inocente, abre a porta da igreja. Muitas pessoas depois acabam sendo garfadas pelo ministério proselitista dos adventistas, né? Eles têm uma TV chamada Novo Tempo, que os crentes estão assistindo, né? Aliás, que é um programa de qualidade, né? De muita qualidade o programa, mas a intenção deles é alcançar pessoas também de outras igrejas. Na década de 50, pastor, foi produzido esse livro aqui, ó, Questões sobre Doutrina. Esse livro aqui, ele é o resultado da entrevista de Walter Martin, fundador do ICP nos Estados Unidos. Então, esse apologista entrevistou alguns delegados adventistas e após essa entrevista, ele chegou à conclusão seguinte, que a igreja adventista, apesar de ter algumas doutrinas particulares, ela faz parte da comunidade cristã evangélica protestante.
Então, com isso, eles conseguiram derrubar a barreira e hoje nós estamos vendo apenas a continuidade desse trabalho mais ordenado por Ellen White lá atrás. Então, eu lamento dizer, pastor, mas, por exemplo, quando o programa Veja um Só leva pastores lá para falar, eles estão, pelo incrível que pareça, a serviço de Ellen White, sem o nosso pastor querido lá, o Weber, saber. Essa é a intenção, é se aproximar para que os evangélicos o aceitem, e aí depois dentro da sua igreja, como eu já vi igrejas inteiras só trocar placa, tirar a igreja fulano de tal e colocar a placa lá, igreja adventista, porque começou com esse tipo de aproximação. O reverendo Olavo, Luciano, diz assim, é verdade, reverendo Marcos, já participei de conselhos de pastores junto com pastores da Adventista, o que me causou muita estranheza. Seria isso uma estratégia, né? Já colocou aqui, já respondido. Então, realmente, é muito estranho isso. Eu me lembro que eu fui pastorear uma igreja que do lado tinha uma igreja adventista. E eles eram muito educados, cordiais, ofereciam livros, se proporam até mesmo mudar o horário de culto das reuniões deles, para não nos atrapalhar. E sorrateiramente a gente percebe que hoje a concepção dos evangélicos realmente é estranha, né? Porque se é uma seita, como é que eles estão tendo essa aceitação aí no nosso... Tem um trocadilho, né? Essa aceitação no nosso meio, né? Então, e ainda tem um ponto hoje, né? Infelizmente, há uma pobreza bíblica, teológica, na mentalidade dos crentes. Então, o que acontece? Eles são atraídos como um bom programa de televisão e boa música. Os adventistas produzem boa música, música de qualidade. E hoje o que Luciano, move... a questão também da geografia bíblica, né? Eles são muito dados a isso, a arqueologia, a pesquisas bíblicas, a qualidade musical também, né? Isso, né? Parece que tudo isso atrai, né? Exatamente. Então, aí a pessoa começa a ouvir o grupo musical, eles vão se aproximando. Daí, como disse o senhor agora, eles começam a ver, puxa, os adventistas fazem bastante estudo, né? Só que chega nas nossas igrejas, né? Escola dominical tem estudo e as pessoas às vezes não vão, mas aí se admira de outros estudos, né? Mas o ponto assim é que eles estão trabalhando para alcançar pessoas da Babilônia, né? Que é curioso aqui. Então, assim, a intenção deles. Agora, veja a covardia, pastor. Veja a covardia. Se abre uma porta para que eles venham, né, com a ideia de propagar alguma coisa, alguma música, alguma orientação de saúde, e eles então vão e dão esse golpe, né, nas ovelhas do pastor que, né, de forma inocente, permitiu isso. Eles são, nesse caso, piores do que os mormons e as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não se aproximam da gente assim, querendo se passar de irmão. Não, eles já deixaram bem claro, nós somos campo missionário deles, não é? Então, assim, você não vê testemunho de Jeová pedindo para cantar na sua igreja. Eu conheço um pastor que estava no gabinete dele, chegou dois rapazes da Adventista e disse que cantavam e gostaria de cantar na igreja. O pastor permitiu, o pastor da IPB permitiu, e era dia de Santa Ceia. O que aconteceu? Os rapazes cantaram, quando foi servir a Santa Ceia, os rapazes levantaram e saíram. Né? Então, ou seja, eles só querem realmente ter um espaço para alcançar e cumprir a missão que Ellen White colocou aqui. O Luciano, a gente precisa ilustrar com alguns casos, né? Eu me lembro que lá em Ibiúna, o reverendo Olavo está aqui nos assistindo, é de lá, surgiu uma dúvida se o crente deveria ou não colocar os seus filhos na escola adventista, né? E aí eu fui lá no colégio adventista, conversar lá com o pastor, com o capelão, né? E perguntei para ele o seguinte: olha, vem cá, vocês fazem proselitismo, falam da igreja de vocês? Aí o pastor disse que não, o capelão disse que não, aí quando eu saí me deram um livro de Ellen White. Eu não entendi nada, entendeu? Quer dizer, não tem jeito, né? Falaram que não divulgava a igreja, mas todo pai que vai lá, toda mãe que vai lá, né, qualquer pessoa sai lá com um livrinho
ao fazer a matrícula do filho, você já sai ali municiado com o livro da Ellen White. Então, realmente estranho, né? O Cleito chegou aqui, da paz do Senhor Jesus, caros pastores, a paz, Cleito. O Eduardo também, Felipe, disse, já pensei nisso, irmão. Como o programa Vejam Só chama essa seita para participar. Então, nós discutimos isso aqui, não compartilhamos com isso, óbvio, né? Eu acho que tanto o Luciano, eu, qualquer pessoa pode debater, conversar, argumentar, Gui, mas é muito estranho que a gente acaba aceitando mesmo esse pessoal como nossos irmãos em Cristo. O Luciano deixou claro aqui que não são. Bom, nós vamos então caminhar. Luciano, a terceira pergunta nossa, além da guarda do sábado, você já mencionou aí algumas doutrinas, mas eu queria que você mencionasse aí para os nossos telespectadores aqui, quais são as principais, além do sábado, da guarda do sábado, quais são as outras principais doutrinas aí adventistas que você pode enumerar? Eu sei que tem muitas, mas queria que você destacasse aí as piores aí, né? As piores doutrinas, as piores heresias, além dessa. O reverendo Olavo está falando que os adventistas fazem isso até hoje, lá em Biúna. Você chega, sai com um livrinho lá da Ellen White. Mas vamos lá, então. Você mencionou aí de passagem, eu queria que você aprofundasse aí mais um pouquinho em outras doutrinas adventistas. Então vamos lá, né, o pastor. Talvez até repetindo alguns pontos, mas é necessário. Quais as doutrinas distintivas que nós podemos dizer que isso aí coloca o adventismo dentro de uma situação complicada, né, para identificá-lo como uma igreja do arraial protestante, né, embora eles querem ser reconhecidos como protestantes, né. Então, a primeira é essa crença de que eles são a igreja remanescente, né? Então, há um conjunto de crenças adventistas oficiais, são 28 crenças, uma delas é a crença na igreja remanescente. O que é a igreja remanescente? É a igreja visível, verdadeira dos últimos dias, né? Que obedece os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Obedecer os mandamentos obviamente, guardar o sábado, e ter o testemunho de Jesus é ter Ellen White, né, o espírito de profecia. Então, assim, é uma crença problemática essa daqui, depois eu vou apontar algo que o próprio Anthony Huckman, né, diz. Nós temos a crença do juiz investigativo. O que aconteceu, pastor Marcos? Eles fazem um cálculo em Daniel 8,14, e eles chegam à conclusão de que Jesus, quando ressuscitou, ele subiu ao céu, e lembra, no tabernáculo tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo, né? Então, eles dizem que Jesus fez a sua obra intercessória no primeiro compartimento até o ano de 1844, especificamente no dia 22 de outubro de 1844. Daí eles dizem que Jesus parte para dentro do Santíssimo, né, e inicia a segunda fase da sua obra, agora investigar quem realmente vai ser aprovado para ser salvo. Então, a doutrina do juiz investigativo é uma doutrina estranha, absurda, na verdade é um rearranjo da decepção, que Jesus não voltou nessa data, e aí eles ensinam essa doutrina. Outra doutrina, né, absurda é a da reforma da saúde, diz que temos que reformar lá os princípios alimentares do Velho Testamento. Eles creem, né, que no tempo do fim, o sábado vai ser o selo da salvação, e com respeito a esses pontos, eu tenho um detalhe para acrescentar. Nós achamos, e realmente isso está certo, que a doutrina do sábado é a principal doutrina, mas ela pode ser considerada uma das principais doutrinas. Sabe por quê? Já ouviu falar dos irmãos da Igreja Batista do Sétimo Dia? Sim. Então guardar o sábado não é só dos adventistas, né? Qual a principal doutrina adventista, né? A principal doutrina é essa do juiz investigativo. Esse livro aqui, pastor, eu vou ler para o senhor, tá dando para ver aí, né? 1844, uma explicação simples das profecias de Daniel. Esse livro aqui, ele traz algumas afirmações que eu quero ver o que o senhor acha
sobre o que esse autor, né, Goldstein, disse sobre 1844. Olha só, eu vou ler novamente no meu Esse é livro. um autor adventista. Autor adventista, tá? Então, eu selecionei algumas partes e vou ler aqui para você e para os ouvintes, e vamos ver o que vocês acham. E aí, você vai me dizer qual a principal doutrina adventista. Abre aspas, tá? Até eu fechar aqui. Se a doutrina de 1844 não era bíblica, Ellen White pertencia à mesma classe de Buckhead e Joseph Smith. Se o juízo de 1844 não era bíblico, a Igreja Adventista tampouco era. A lógica me dizia que a data de 1844 não fosse bíblica, o Adventismo não seria nada mais do que uma seita. Nunca mais questionei Ellen White como profetisa. Em vez disso, minha confiança na verdade de 1844 permitiu-me vê-la como um dos maiores profetas que já existiram. Continua. Minha compreensão da verdade a respeito de 1844 deu-me uma nova experiência com Jesus, com os adventistas e com o espírito de profecia. Uma vez que entendi quão bíblico era o juízo de 1844, sabia que esta igreja era tudo o que dizia ser. E todas as dúvidas sobre a lei, o sábado, enfim, todas as minhas indagações foram respondidas. Não acabou não, calma aí. Os ensinamentos sobre 1844 provam, além de qualquer dúvida, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que essa mensagem é a verdade presente. O juízo investigativo de 1844, mais do que o estado dos mortos, o sábado e a segunda vinda estabelece a validade do adventismo. Por último, pastor, se tivesse enfrentado o tempo da angústia com o meu conhecimento superficial acerca de 1844, teria sido levado como uma fornalha no furacão. Aqui eu citei algumas, tá? Tem mais. Notou como essa data é importante para eles? Então, é uma data... É o divisor de água do movimento, né? Exato. Os judeus guardam sábado, os nossos irmãos da Igreja Batista do Sétimo Dia guardam sábado, né? Então, tem assim, reformados que guardam sábado, né? Exato, é um debate, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, mas, assim, o que essa data tem, né? Então, segundo esse autor, para ele, prova que a Igreja Adventista, que é Ellen White, ou vice-versa, né? É a igreja visível e verdadeira. Aí eu pergunto para o pastor e para os ouvintes, quem de vocês crê em 1844 que Jesus, nesse ano, entrou no Santíssimo? Ninguém. Então, nós estamos bem fora da igreja visível e verdadeira. Mas também sem essa data, Luciano, então a igreja nem existiria, né? Assim como não teria credibilidade. A única forma deles argumentarem que tem credibilidade, que são verdadeiros, eles precisam então desta data, né? Exatamente. Essa data, para eles, é Porque igual não a tem data outra. de Sim, então 1914 para os testemunhos de Jeová. É data, né? Exótica. Entendi. Então, vamos à outra pergunta. Eu acho que tem a ver com essa pergunta que nós fizemos. Luciano, é verdade que há falsas profecias dos fundadores das testemunhas dos adventistas do sétimo dia. É verdade que o Ellen White tem falsas profecias documentadas. É possível provar isso dos fundadores? Pastor, nós precisamos ter uma breve recapitulação histórica aí, né? E aí Ok. me permita, para que nós não venhamos cometer alguns erros, porque eu conheço muito bem a apologética adventista, eu sei como que eles agem, né? Então, nós precisamos deixar as coisas um pouco bem claras aqui. No ano de 1888, um fazendeiro, né, pegou a Bíblia e disse que leu sozinho a Bíblia em Daniel e fez alguns cálculos, e ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria no ano de 1843. Passado alguns anos, lá para a década de 1830, ele
não aguentou segurar mais essa interpretação que ele teve e começou a pregar. O nome desse indivíduo americano é Guilherme Miller. Então, começou a proclamar a vinda de Jesus para o ano de 1843. O que aconteceu? Várias igrejas, irmãos de igrejas, começaram a aderir a esse movimento. Naquela época ali, os Estados Unidos viviam uma histeria de profetas, entendeu? Muitos cálculos, muitas previsões, enfim, e Guilherme Miller teve um bom resultado nos Estados Unidos, arrastando pós ele milhares de pessoas, né, de outras igrejas e de seitas. O que aconteceu? Que quando se chegou perto da data, ele recalculou, né, porque começou a chegar perto, né, e como diz a frase, o tempo é o maior inimigo dos falsos profetas, né, desconsiderando plenamente Mateus 24:36, ele então faz um outro cálculo e adia para 1844. Quando chega 1844, mês de março, e Jesus não vem, um camarada lá entre as fileiras dele convenceu ele que o ano estava certo, ele só errou o mês. Então, Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. E aí, Jesus não voltou. Né? Com isso, aquele grupo decepcionado, né, partiu em alguns. Né? E um desses grupos que saiu desse começou a ser liderado por um casal, né, que até então não era casal, mas Tiago White casa-se com uma mocinha de nome Ellen White, né, se tornou White depois que casou com ele, óbvio, e ela tinha muitas visões, ela era muito histérica, muito doida mesmo, entendeu? Arrastava no chão, fazia todos os abusos proféticos que nós vemos hoje em movimentos assim. Aqueles anos iniciais se via entre os adventistas, os pioneiros adventistas. O que acontece, pastor? Esse grupo agora tenta dar uma nova explicação para o cálculo de Guilherme Miller. Ou seja, Guilherme Miller acertou no cálculo, mas ele errou no evento. Jesus não ia vir para a Terra, Jesus ia entrar no Santíssimo, né? Então, isso... outros autores refinaram, tiveram visões, enfim, resumindo em linhas gerais, eles se apegaram a isso e eles mantiveram com eles um conceito de que daquela data em diante ninguém mais seria salvo. Então era chamada a porta fechada. E isso foi até o ano de 1850. Quando apareceu alguém no meio deles, até espantaram. Como é possível alguém se converter, né? Porque Deus não está salvando mais ninguém, a porta da graça está fechada desde 1844. Mas aí foi vendo que não adiantava ficar mantendo aquilo, Ellen White foi tendo aquelas visões, né, sabotadas da mente doentia dela, então ela acabou guiando a própria religião, abrindo a porta da graça, e agora eles têm outro conceito sobre porta da graça. Né? Então, assim, data mesmo, a única que eles mantiveram foi essa da porta da graça, depois de 1844. Porque eles insistem em dizer que Guilherme Miller não era adventista do sétimo dia, era batista, né? Só que quando você lê o livro O Grande Conflito, Ellen White aprova o ministério de Guilherme Miller. Ela diz que foi Deus que usou ele. E que Deus usou ele naquela forma que ele pregou. Mesmo dizendo que Jesus tinha que voltar em certa data, e foi daquele jeito que Deus quis. Então, a ideia era que os adventistas, os apologistas adventistas hoje tentam desconectar eles de Miller, da culpa de Miller. Não é verdade que a Ellen White dá a mão para ele e diz, ele era profeta, ele era o profeta americano. No livro Grande Conflito, ela compara ele, pastor Marcos, a Eliseu, que trouxe, assim como trouxe o machado da água, Guilherme Miller trouxe a verdade para o povo. Diz que os anjos orientavam a interpretação de Guilherme Miller. Chega a dizer que teve um momento que uma turba violenta queria pegar ele, e de repente ele foi transladado, ninguém mais viu ele, né? Então, assim, ela olhava para ele como um profeta, né? Só que, assim, o que é um desgosto muito grande, talvez, para os adventistas, é saber que quando um adventista mandou a carta para ele e disse, olha, de um dos grupos que ficou, né, os remanescentes lá do grupo millerita, tem uma profetisa, Ellen White, né,
Guilherme Miller nem quis saber dela, nem quis saber da nova doutrina de 1844. Graças a Deus, voltou para a Igreja Batista, humilde, e lá morreu em Cristo. É isso que eu ia te perguntar, porque da última vez que eu li essa história, faz muito tempo, né? Que eu li a história dos adventistas e o Guilherme Miller, ele tinha retornado ao seio batista, né? Eu achei interessante, parece que ele havia se arrependido dos cálculos, alguma coisa assim, eu não sei se essa história procede, mas então ele retorna a Batista. Sim. E dizem que ele morreu batista, né? Graças a Deus ele morreu arrependido, mas já tinha dado a cria, né, do movimento, e a cria continuou. É interessante, muito interessante isso, né? Pena que a gente não tem tanto tempo, mas temos algumas perguntas aqui. O reverendo Olavo pede para você comentar, mas já vai ser uma pergunta, só aguenta um pouquinho aí, pastor, que nós vamos fazer também, inclusive, sobre a questão que ele coloca aqui, a insuficiência do sacrifício de Cristo para o adventista, né? A necessidade da guarda do sábado. Então, nós vamos só segurar que a gente tem essa pergunta aqui também, é muito interessante. Luciano, outra pergunta aqui que nós selecionamos, quais são as principais literaturas aí dos adventistas, né? Eu me recordo apenas do Grande Conflito, inclusive eu tenho, né, aquela primeira edição, Camaço, eu tenho lá na minha biblioteca na igreja, mas toda seita, toda religião é uma religião do livro, sabemos. Como é que nós identificamos a literatura adventista? Olha, primeiro que, né, todo livro de Ellen White é inspirado, certo? Talvez alguns conselhos, né, alguns intérpretes adventistas tentam localizar e dizer, ó, nem tudo que ela diz talvez se encaixe dentro de inspiração, né? Mas aquilo que se atribui inspiração, então, deve-se levar em conta. Primeiro, pastor, tudo que Ellen White escreveu, depois se virou livro ou em forma de carta, é considerado pela Igreja Adventista como inspirado, não canônico, mas inspirado, né? Então, inclusive, houve uma Assembleia Geral dos Adventistas em que eles reafirmaram a crença no espírito de profecia Ellen White, e eles chegam a dizer assim nessa resolução, que apesar de crerem que o cânon bíblico está fechado, eles creem que Deus continua orientando a igreja por meio do espírito de profecia. Então, primeiro de tudo, todo livro de Ellen White é um livro importante para eles, afinal de contas é inspirado, né? Segundo, um livro, agora eu vou falar livros, pelo menos 3, né? Dos teólogos adventistas e oficiais. O livro Nisto Cremos é, digamos assim, um manual doutrinário oficial deles, tá? Nisto Cremos. Eles têm também esse livro aqui, ó, que seria uma teologia sistemática. Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, né? Então, esse seria, digamos assim, uma teologia sistemática deles, que se compara ao Nisto Cremos, tá? É oficial. Eles possuem também, existe também, o comentário bíblico adventista, de Gênesis a Apocalipse, tá? Que são alguns volumes, não sei se é 8 ou 10, eu tive contato com alguns, mas eu não lembro a quantidade de volumes. Tem um outro livro que eles consideram muito importante e deve ser divulgado, é esse que eu já mostrei, Questões sobre Doutrina, né, que é o resultado daquela entrevista, mas eles têm muitas explicações. Então é o seguinte, se você quer saber mais sobre os adventistas, você precisa ler pelo menos alguns livros de Ellen White. Primeiros Escritos é muito importante você ler, porque ali você vê como que a mente de Ellen White era uma maluquice de revelação e visão, porque ela vai lá, ela vê Enoque, ela vê outros mundos onde tem outros Adões que não caíram, né? Então, assim, o Grande Conflito é um best-seller, é muito conhecido, né? O Desejar de Todas as Nações, Conselho para a Igreja, Testemunhos selecionados, enfim, há alguns livros de Ellen White e esses livros oficiais aí, Nisto Cremos, Tratado de Teologia,
comentário. Então, é necessário ler um pouco deles para você ter uma noção. Uhum. Luciano, outra coisa, você já mencionou isso aí de passagem, mas eu vou perguntar aqui novamente, até para que os irmãos que chegaram depois também possam, aqueles que estão chegando aí também, possam ouvir. O que esses adventistas pensam de nós? O que eles acham de nós, né? Eles nos enxergam como potenciais adventistas ou nos enxergam como irmãos em Cristo? Porque são muito educados, muito cordiais, né? Eles se mostram assim, sempre dispostos ao diálogo. O que os adventistas do sétimo dia pensam de nós, evangélicos, como um todo? Campo missionário, tá? Então, eu vou ler para o pastor a parte de algo que Ellen White disse num livro aqui, o livro chamado A Igreja Remanescente. Vou citar o nome dele, mas com todo respeito aqui, né? O apresentador da TV Novo Tempo, Leandro Quadros, tem um vídeo dele na internet que ele diz que a pessoa que lê o livro A Igreja Remanescente e sai da Igreja Adventista, ele perde a salvação. Então, imagine a importância desse livro, né? Se você sair da Igreja Adventista depois de ler ele, é um livro muito bom, né? Agora, veja o que está escrito nesse livro aqui, respondendo a sua pergunta, tá? Abre aspas, Ellen White falando, tá? As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e a exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Esses erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas. Continua ela. Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que este, que concorda com a nossa profissão e exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome Adventista do Sétimo Dia é contínua denúncia ao mundo protestante. E aqui está a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem o seu sinal, tá? Aí, pastor, eu vou perguntar para o senhor já pregou algum dia a imortalidade da alma ou o tormento eterno? Se sim, o senhor se encaixa dentro daquilo que ela colocou como igreja de Babilônia, propagando aí o erro. Aí eu acho que pode ajudar a responder. É porque quando a gente escuta eles falando de nós, ou conversando conosco, ninguém imaginaria que somos a Babilônia para eles, né? Por isso a necessidade realmente de conhecer tudo isso, a Pastor, importância dessa live, dessa entrevista e da literatura também, né? Pode falar. olha que curioso isso aqui, pastor. Os adventistas, eles não gostam que nós dizemos que eles são seitas, certo? Isso Sim. deixa eles muito incomodados e muitos crentes também. Só que eles dizem que nós somos Babilônia. Então, Uhum. veja, né? E eles querem ser aceitos por nós como igreja genuinamente cristã. Mas, ora, ou nós somos Babilônia, ou nós vamos ser aqueles que vamos atestar que eles são igreja cristã ou não. Então, veja a contradição daquilo que eles buscam. Né? Afinal de contas, somos Babilônia e campo missionário, ou nós temos que dizer que eles não são seitas, ou são nossos irmãos, enfim, é algo muito complexo. Né? O adventismo, ele, como dizia o saudoso pastor Nathanael Rinaldi, os adventistas falam com os dois lados da boca. Eles falam com os dois lados da boca. Ele bate nas suas costas e chama de irmão, mas lá no fundo ele pensa: eu vou conseguir salvar esse filho de Babilônia. E olha quem nos chamou de filhos de Babilônia foi o suprassumo, né? A Ellen White, aí, o Espírito de Profecia inspirada, né? Então, Exatamente. praticamente a profetisa que tem mais autoridade entre eles, né? Se ela Inspirado, disse isso, inspirado. exatamente. Luciano,
Vamos aqui para a nossa sétima pergunta, e eu queria lhe perguntar o seguinte: você acha, você que já estuda o movimento, já conhece mais do que nós, mais experiência aí no campo acadêmico das seitas e heresias, nós falamos que os evangélicos, muitos têm tido aí uma aceitação dos adventistas, mas agora a pergunta é o contrário. Você acha que doutrinariamente os adventistas podem se aperfeiçoar teologicamente a ponto de nós podermos considerá-los como nossos irmãos em Cristo? Porque eu já ouvi isso há alguns anos atrás, que você falou de algumas coisas, né, que eles vêm aí recalculando. Então, parece que há um elemento de progressão, né? Para o bem ou para o mal, a gente percebe que essa progressão, abandono de algumas coisas, adaptações de datas que não deu certo e tal, mas teologicamente é possível enxergar uma melhora, podemos dizer, na teologia adventista, a ponto de a gente não precisar classificá-los mais como seita? O pastor, eles possuem crenças protestantes, né? Eles têm no bojo doutrinário deles muitas crenças protestantes, né? O problema são essas crenças estranhas aí. E aí, como o senhor mesmo falou, né? Por exemplo, 1844, se eles abrirem mão de 1844, não sobra adventismo. Se eles abrirem mão de Ellen White, acabou de vez. Então, assim, são essas doutrinas que eles dizem que são distintivas, né, que são doutrinas deles, exclusiva deles, que realmente causam os problemas e eles não se apercebem disso, mas jamais vão abrir mão disso. Então, qualquer esforço deles de mudança tem lá no fundo intenção proselitista. Nesse livro aqui, ó, Teologia, não sei que lá tá, né? Dicionário de Teologia, o Anthony Huckman tem um artigo aqui, e ele diz assim, ó, com todas as letras, a doutrina da igreja remanescente torna impossível a nossa aproximação deles. E aí eu acrescento, não só essa, mas a doutrina de 1844, a doutrina de Ellen White, entendeu? Não, então, assim, basicamente, se eles querem se aproximar, eles têm que se tornar batistas do sétimo dia e pronto, tá tudo resolvido. Aí eles abandonam o resto. Eu, inclusive, uma vez falei para um rapaz, né? Falei, olha, já que você está tão convencido do sábado, vai para a igreja adventista, para a igreja batista, porque pelo menos você não precisa crer em Ellen White, 1844, em sinal do selo da besta, enfim, guarda o sábado, mas vai para uma igreja, sem abraçar todo esse pacote, negar o tormento eterno, negar a imortalidade da alma. Então, assim, é possível? Eles têm crenças protestantes, mas e essas? Eles vão abandonar? Uhum. Eu acho muito difícil, né? Eu me lembrei que uma vez eu fui pregar numa igreja, uma igreja assim meia bagunçada teologicamente, né? Doutrinariamente, liturgicamente, eu diria. E aí eu perguntei para o pastor se ele não tinha vontade de mudar aquilo lá, né? A igreja é muito grande, e ele falou assim: se mudar, acaba. Não, É, não, não, pastor, você não quer mudar esse negócio, não? Mudar essa liturgia, que negócio estranho. Não, se mudar isso aqui, acaba. é. Então parece que é isso, né, Luciano? Pastor, dá para ver esse livro aí, né? Lá, estudando juntos. Esse livro aqui, ele tem uma parte que ele ensina como os adventistas devem se aproximar dos batistas, dos presbiterianos, dos pentecostais, dos metodistas, para levá-los para a fé adventista. Então, nós estamos incluídos no manual de evangelismo deles, junto com os budistas, espíritas, islã, ateus, estamos tudo aqui. Então, assim, e esse daqui é livro, ó, que tem alguns falam, mas não é um livro oficial, mas está aqui o símbolo da igreja, né? Então, assim, não tem jeito, né? Ou eles deixam de ser o que são, né? Ou eu acho que não se aproximam, não. Ok. Luciano, mais uma pergunta. Se essas doutrinas
essas outras que não se encaixam no bojo das doutrinas protestantes, essas doutrinas são tão heréticas como 1844, que você falou? Uhum. O juízo investigativo, o espírito de profecia de Ellen White. Essas doutrinas são tão esquisitas, tão divorciadas da Bíblia, por que gera tanta convicção no adepto da seita? Porque uma das coisas que impressiona a gente quando conversamos com um testemunho de Jeová, um mórmon e principalmente um adventista, é a convicção, como ele fala. E às vezes a gente vê uma certa convicção que nós não vemos nos nossos crentes quando vão pregar, quando vão testemunhar do evangelho, quando saem por aí, né? Certo. E o que se deve a essa convicção? Logo que parece que a heresia produz mais convicção do que a verdade. Como é que você explica isso? Primeiro que a convicção em si não confirma que seja verdade, né? Porque testemunho de Jeová tem a coragem de deixar o filho morrer por falta de sangue, né? O Islã se explode pelas suas convicções, né? O Adventista pelas suas. Então, a convicção em si não prova ser a verdade. Mas a pergunta é, o porquê gera, né, tanta convicção? É exatamente porque é seita, pastor. Né? O Senhor não tem como coagir o seu povo, porque o Senhor tem do púlpito uma pregação de graça, uma pregação de liberdade em Cristo, e que se o Senhor virar para o seu crente e dizer, ó, se você não fizer isso, você não está trabalhando pela igreja, a única igreja verdadeira, e você pode se perder. Né? Então, nós não temos. Então, o mecanismo herético, ele produz soldados assim. Então, o senhor pode ver, ó, Adventista demonstra esse espírito, Testemunho de Jeová demonstra esse espírito, os mormons, né? O sonho de todo jovem mormon é ser missionário, né? E pelas contas da própria família, um Islã, enfim. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que isso é característica de seita. Eles precisam empreender energias que nós empreendemos a Jesus, ao nome de Jesus, para o nome da seita. Então, eles precisam, eles têm comportamento, por exemplo, até de, não é, né, ofendendo, mas é um comportamento de bando. Por exemplo, se o senhor faz um artigo e outros te criticam, dificilmente nós vamos ver uma nuvem de presbiterianos ou de reformados defendendo. Agora, faz uma crítica ao adventista, você vai ver lá uma nuvem, né, de pessoas defendendo, porque é a causa, é a única igreja verdadeira. Se eu tivesse essa convicção, se a igreja presbiteriana fosse a única igreja visível verdadeira, nós teríamos esse mesmo ímpeto. Né? Então, não é que prova nada, só prova que eles são seitas. Uhum. Outra coisa, Luciano, agora a gente vai trabalhar a pergunta que o reverendo Olavo fez para nós, e a questão da guarda do sábado adventista, se configura na doutrina adventista como salvação pelas obras? Vamos aqui cabe um tempo maior, concorda, pastor? Ok, fique à vontade. Vamos começar só mencionando como que a guarda do sábado entrou no adventismo. Né? Depois de 1844, mais ou menos entre os anos 1847, um dos pioneiros adventistas se convenceu do argumento de um autor de um folheto da Igreja Batista do Sétimo Dia, e aí ele contou e convenceu Ellen White. E Ellen White é aquela papisa que ela tinha que dar o selo de aprovação com suas visões. Então ela se convenceu, né, de guardar o sábado, e aí em uma visão ela disse que viu o céu, no céu as duas tábuas dos mandamentos, e o quarto mandamento brilhava porque era o mais desobedecido. Então, eles começaram a guardar o sábado. Então, o sábado entra no contexto adventista por causa de Ellen White. Ah, mas tem muitos argumentos. Tem, mas entrou porque ela falou que era para guardar. Né? Então, ela é papisa. Né? Não adianta adventista ficar bravo que ela é papisa. E diga-se de passagem, o papa ainda é substituível. Né? Um morre, um entra. Ninguém entrou no lugar de Ellen White até agora. Quem? Inclusive, o nome dela está lá em uma das crenças principais. Então, eles realmente seguem essa mulher. Eu vou citar aqui
o pastor, algo do livro História do Adventismo. Né? História do Adventismo, o autor, ele nos diz assim, né? Abre aspas. Desde 22 de outubro de 1844, Jesus no lugar santíssimo tem chamado a atenção para o sábado. Não simplesmente porque é o sétimo dia, mas porque representa um modo único e cristão de vida, o critério final que separa o bem do mal nos últimos dias. Sentiu o peso? Então, 1844 começou a se restaurar a verdade e o sábado é restaurado e é o seguinte, é a única forma de ser realmente aceitável a Deus é guardar no sábado. Aí, se você fala assim, então, para os adventistas, quem não guarda o sábado hoje está perdido? Não, eles dizem que se a pessoa não souber da verdade, for inocente, Deus vai avaliar a sinceridade dela. Só que a ideia deles é o seguinte, que quando Jesus estiver para voltar, então Jesus vai chegar um momento que lá no Santíssimo, se ele começou em 22 de outubro, né, ele vai ter um dia que ele vai parar de interceder pelas pessoas. Então, quando ele parar, então ele fecha a porta da graça, daquele momento em diante é o seguinte, quem guarda o sábado tem o selo de Deus, e quem guarda o domingo ou não guarda o sábado tem o selo da besta. Então, aqui vai ficar a divisão, por isso que o autor disse aqui, ó, vai ser a separação entre o bem e o mal. Então, se perguntar para alguém, a guarda do sábado, né, é salvação pelas obras, eles vão dizer que não, que eles creem na salvação pela graça por meio da fé em Jesus. Só que é aquilo que o Nathanael Rinaldi falava, eles falam com os dois lados da boca. Só que é o seguinte, se chegar naquele último dia e o Senhor continuar com esse conceito que tem, que o domingo é o dia do Senhor, a marca da besta está na sua testa, você segue o Papa, você segue o dia de Satanás. Ellen White chamou o domingo de dia de Satanás, né, o dia que Satanás colocou para ser adorado. Então, você está perdido. Então, aí quem tem que dar a explicação, se creem mesmo na salvação pela graça, são eles, não nós. Agora, aí, diante disso, a gente tem que ficar calado? Não tem condições, né? Sim, muito interessante. Luciano, nós vamos então para a nossa última pergunta. A Valquíria chegou aqui, dá boa noite a todos, paz para você também, Valdos te abençoe. Luciano, diante de tudo que você falou aqui para nós, nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria fazer uma pergunta para você, e essa é mais de cunho pastoral mesmo. Como nós podemos ajudar uma pessoa que está envolvida com a doutrina adventista, ou que teve contato com os adventistas e hoje está confusa? Como no início aqui nós falamos, é muito fácil se envolver com os adventistas através da TV, de música, de programas, a questão da culinária, né? Essa questão de dietas e tal, questões alimentares. Quando a pessoa se envolve, parece que ela fica encantada e depois vai descobrir algumas coisas. Quais são as dicas, o que fazer para a gente já ter poder evangelizar essas pessoas, né? Ajudá-las. E mesmo ao estender aqui essa pergunta, como evangelizar o adventista aí tão convicto desses erros, mas continua lá no movimento, né? Vamos lá, né? Primeiro, pastor, os pastores devem ter a preocupação de ensinar e ensinar bem o seu povo, né? Na segunda palestra que eu dei lá no JMC, naquela vez, até sobre a Testemunha de Jeová, eu falei algo lá que eu repito: faça da sua escola dominical um seminário. Né? Ensine Bíblia, ensine interpretação bíblica, ensine teologia pastoral, ensine amor, paixão pelo reino. As pessoas precisam ser alimentadas, porque aí elas não vão ter interesse, né, em primeiro lugar, por isso. Agora, ainda que não consigamos, né, às vezes ajudar pessoas nessa direção, e uma vez, né, elas pegam pelos argumentos heréticos dos adventistas, então aí o trabalho pastoral ele vai ter que ser mais específico e teológico. Então tem que agir em primeiro lugar, viu, pastor? Rápido. Se notou que algum crente está lá tendo algumas dúvidas e notou que tem alguma aproximação com os adventistas, converse com ele logo,
né, e veja até que ponto, né, geralmente o assunto começa sábado, né, geralmente o assunto é sábado. Eu, aqui no meu livro e lá no blog também, eu apresento um argumento, né, onde eu mostro que temos base para apontar que o domingo substitui o sábado, mas geralmente as pessoas vêm por esse assunto. Então, você identifique o que chamou a atenção e comece a trabalhar essas dúvidas, que pode ser mais demorada, só que não só dê explicações, mas ataque. Presta atenção, precisa trabalhar com um ataque ao ministério profético de Ellen White, certo? Vou mostrar aqui um outro livro, esse daqui, por exemplo, o caso White, da editora Reflexão. Ficou sabendo que a pessoa está tendo dúvidas sobre o Adventismo? Providencie esse livro. Se não, esse livro tem na internet um livro em PDF que é A Nuvem Branca, de Dirk Anderson. É uma exposição que mostra que Ellen White é uma fraude, é uma mentira, certo? É lenda. Eles produziram algo hoje na mentalidade do povo. Então, uma vez desmontado Ellen White em 1844, que é fácil, certo? Isso daí é gibi, pastor, certo? A doutrina de que Jesus entrou no Santíssimo no dia 22 de outubro é gibi. Né? É uma doutrina vergonhosa, no mínimo, certo? Então, essas duas, Espírito de Profecia, sendo Ellen White, 1844, já trabalha isso, já mostra como isso é importante, destrua essas mentiras, essas heresias, porque a questão do sábado, que não é em si a heresia, certo? Mas é o que eles dizem sobre o sábado, que é mais fácil ser trabalhado. Muito bem. Luciano, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo esclarecimento, né? Pelas respostas aprofundadas, e é um prazer recebê-lo aqui, nos sentimos honrados. Eu queria saber aonde a gente pode te encontrar, queria que você falasse um pouquinho aí do seu livro, do blog, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, por favor. Antes, deixa eu perguntar, eu tenho ainda algum tempo? Qual o tempo? Tem algum tempo ainda, pode ficar à vontade. Até puxar aqui um pouco mais, né? Pode Pastor, puxar. no artigo do meu blog, um artigo intitulado Avaliação Teológica do Neotrinitarianismo Adventista, certo? Está lá no meu blog. Ah, isso mesmo, você não falou sobre isso ainda, Isso, precisa. eu estava esperando falar isso, né? Eu quero convidar, né, porque é o seguinte, nenhum adventista, certo? E está aqui meu desafio a todos que assistiram, nenhum adventista refutou aquilo, certo? Por quê? Porque eu não estou nem trabalhando questão de refutar ali o que eles pensam, mas mostrar. O que eu tento mostrar para o público evangélico brasileiro, e aqui eu quero incluir que quando uma pessoa vira e diz, olha, os adventistas creem na Trindade, porque lá no Nisto Cremos diz que eles creem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nós caímos, e eu achava isso mesmo. Daí, o que aconteceu? Quando teve um leitor no blog que me advertiu, ele mandou um e-mail e falou, Luciano, pesquise certinho, que a teologia mais refinada adventista não tem a mesma doutrina trinitariana. Eu falei, mas como assim? Eles dizem que sim. Aí, depois daquela palestra, que deu aquela polêmica lá no JMC, o apresentador lá da Novo Tempo, que eu já citei o nome dele aí, o Leandro Quadros, ele mencionou algo que me levantou, digamos, a pulga, né? Me pôs a pulga atrás da orelha. Ele disse que os pioneiros adventistas rejeitavam a Trindade porque o credo metodista dizia algo, né, que era errado. Aí eu lembro que na época eu peguei o credo metodista, li, e era muito semelhante do que todas as confissões reformadas, né, dizia sobre Deus. Na época eu mandei até para o pastor Ageu, falei, reverendo Ageu, tem algum erro nisso aqui? Aí ele falou, não, né? Conversei com um pastor metodista, ele também não, né? Era isso. Aí eu fui pesquisar, o que eu cheguei à conclusão que eu coloquei, né, boa parte na pesquisa aqui do meu livro, A Conspiração Adventista, e está lá nessa postagem no blog, né?
Chega-se à conclusão, pastor, aí eu pergunto para o senhor, uma igreja que diz que o credo de Atanásio está errado, que Agostinho estava errado, que Calvino estava errado, Lutero estava errado, Armínio estava errado, todas as confissões estão erradas e só Ellen White teve a visão correta da doutrina da Trindade. Aí nós vamos, peraí, se todo mundo está errado e Ellen White restaurou a visão correta da doutrina da Trindade, o que, que é isso? Então eu comecei a fazer algumas pesquisas, está lá o fruto da minha pesquisa, nesse link, tá? Nesse livro aqui, pastor, que é adventista, né? É um livro adventista, A Trindade, né? Então, eles aqui faz uma investigação, porque no passado os pioneiros adventistas negavam a Trindade e foi reformulando com o passar do tempo, tudo para dar uma ideia de que eram evangélicos. Então, o que, que eles pensam hoje? Eles pensam algo que não tem tão afirmações positivas, mas nós temos negativas. Afinal, se eles estão dizendo que todos os credos e todas as confissões e todos os teólogos estão errados, então alguma coisa eles têm de especial. Quando você vai ler, o que aconteceu? Ellen White dizia que o pai e o filho tinham corpos tangíveis. Né? Então, parece que a ideia ontológica deles é o problema. É muito próximo do triteísmo. Daí, pastor, tem algo, né, que eu faço uma comparação que alguns não vão gostar, como eu mostro no artigo. O que Ellen White, na época, pensava, né? Ela era muito semelhante aos mormons. Né? Aqui tem o livro de um dos apóstolos mormons, e ele dizia que Deus tinha corpo tangível, só que no pensamento dele era corpo de carne e osso mesmo, né? Ellen White tem algo semelhante na sua visão. Aí eu insisto, investiguem esse assunto, estudem esse assunto. Eles negam a doutrina clássica da Trindade. Eu não tenho tempo de explicar o porquê eles fazem isso, é por causa dos pioneiros. Eu não tenho tempo de explicar tudo aqui, mas uma coisa para mim está clara: eles conseguiram nos enganar. Nos enganar. Sabe aquilo que eu falei, o proselitismo, se aproximar? Desde a década de 70, produziu-se uma nova trindade na teologia adventista. Né? Essa trindade aí que é diferente dos credos, agora a gente precisa identificar melhor. Então, assim, era só esse lembrete. Mas show de bola, viu, Luciano? Essa informação é muito preciosa, viu? Eu queria que depois você até mandasse para a gente esse artigo, né? Mas aí dá o endereço do teu blog aí para a gente ir lá ler esse artigo, né? Eu quero ler, sim, vale a pena. Então, MCA Apologético, né? Se você pôr no Google lá, MCA Apologético, avaliação do neotrinitarianismo adventista, né? Então, eu tenho esse artigo lá, com informações em livros, em teólogos, nas revistas adventistas, todos, fontes primárias, tá? Então, livros dele, então, tudo isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu abro lá uma teologia sistemática do Franklin Ferreira, né? E ali eu vejo ele dizendo isso e só citando Ellen White, né? Que eles têm crenças semelhantes a nós. Meu irmão, eu tenho certeza, esses caras conseguiram, entendeu? Com um bom marketing da boa vizinhança, passar, né? Realmente, né? Então, fica minha dica aqui de procurar esse assunto. Tá certo. Então, muito obrigado, Luciano, os irmãos que estão aqui, que participaram, que a gente manda aí um abraço para todos, nós mencionamos aí, muitos deles que participaram aqui conosco, fizeram perguntas, comentários, compartilhem, né? Alguns adventistas não vão ficar muito felizes com essa live, mas a nossa obrigação é realmente trazer esclarecimento, alertar a noiva de Cristo, como o Luciano fala, né? Desses perigos, dessas heresias, e é papel do pastor realmente alertar, corrigir, instruir, mostrar o caminho da palavra de Deus. Então, foi uma ótima conversa, uma boa entrevista, Luciano, muito obrigado. Obrigado a todos, e vai estar aí disponível no nosso canal. Eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos muitas entrevistas já estamos
Já estamos divulgando trabalhos, tem vários vídeos nossos aí também, de outros entrevistados, e o Anderson Lima aqui, chegou, Deus te abençoe, Anderson. Então, irmãos, compartilhem, tá bom? Divulguem e inscrevam-se aí no nosso canal, certo? Para a gente continuar trabalhando, fazendo esse trabalho aí. Hoje a gente tem tantas coisas ruins, de má qualidade na internet. A nossa proposta é sempre levar um conteúdo que edifica, né? Um conteúdo bom, uma teologia reformada, e sempre chamamos pessoas assim para conversar conosco. Então, Luciano é um companheiro nosso, é um pastor de igreja, é um plantador de igreja, um missionário e, acima de tudo, um grande apologista, como nós vimos aqui. Muito obrigado, Luciano, Deus abençoe a sua vida. E aí vai ter outras vezes, né? Eu fiquei sabendo que você também está escrevendo, ou não sei se já escreveu, um livro sobre as testemunhas de Jeová. Eu comecei a escrever um manual. Aí esse será, né, como evangelizar as testemunhas de Jeová. Então, eu Que quero, bacana. vai ter mais ou menos, eu quero fazer em pequenos livretos, né? Primeiro em PDF só mesmo, né? Então, em vários assuntos, né? Então, já tenho o assunto, o nome de Deus, e já terminei, só falta eu revisar algumas citações. Já terminei sobre Deus e seus atributos, né? Então, eu pego esse assunto, conforme a Testemunha de Jeová, a teologia das Testemunhas de Jeová ensina, e mostro como os crentes devem conversar com eles a partir desses assuntos. Tá ok, então. Luciano, um grande abraço. Terminamos por aqui. Amém. Mas o cara perguntou aqui sobre o livro do Olavo de Carvalho, que está atrás de mim aqui. Vou te mostrar então, irmão. Então, aqui, o que você precisa fazer, né, para não ser um idiota? É o livro do Olavo de Carvalho. O Anderson Lima pergunta. Não tem nada a ver o Olavo de Carvalho com o Adventista do Sétimo Dia, mas está valendo. Então, Anderson, esse é um ótimo livro também, tá bom? Você conhecer o conservadorismo, é um bom autor, não é um autor cristão, é um autor católico, mas vale a pena, tá bom? Queridos, Deus abençoe, forte abraço e fique com Deus até o nosso próximo encontro. Luciano, a gente vai aguardar você aqui no Espaço Teológico mais uma vez para trabalhar a questão aí das testemunhas de Jeová, ok? Grande abraço, meu irmão.